Minutos, vamos direto com Sara Medeiros. Ela está lá na sede administrativa da Prefeitura de Aracaju. Há pouco o prefeito Edivaldo Nogueira anunciou algumas medidas e a gente vai conversar com Sara, que vai trazer as informações ao vivo a partir de agora. Com você, Sara. Pois é, Ricardo, como você bem disse, a gente tem vários assuntos para conversar com o prefeito Edivaldo Nogueira, mas a gente vai começar falando por essa boa notícia que foi dada hoje para aquelas pessoas que ocupam ali a Mangabeira, lá na zona de expansão. Serão mais de 1.000 casas que vão ser construídas. O anúncio desse projeto foi feito agora pela manhã pelo prefeito Edivaldo Nogueira e a gente está aqui com ele. Prefeito, uma boa notícia, né? Recursos já garantidos. Fala pra gente como é que vai funcionar toda a logística, a começar pela retirada das famílias daquela situação ali de vulnerabilidade. Olha, hoje é um dia muito importante, porque até que enfim, depois de quase 3 anos que a gente vem trabalhando, batalhando diuturnamente, hoje nós conseguimos finalmente fazer o cronograma do início, né, do trabalho de recuperação, de construção das unidades que vão fazer uma nova Mangabeiras. Mangabeiras, todo mundo sabe, fica no 17 de março. É uma ocupação que já existe há quase mais de 4 anos e que é uma chaga ali naquela sociedade, naquele meio, porque as pessoas vivem numa situação muito precária. Muita dificuldade, casas de papelão, casas sem nenhuma infraestrutura. E quando cheguei na prefeitura, que encontrei aquela situação, eu sempre tinha na minha ideia e botamos no nosso planejamento que seria a reconstrução e a requalificação daquele local. E conseguimos. Uma doação do SPU, eu quero aqui aproveitar para agradecer o SPU, a superintendente Jovanca, que conseguimos fazer um acordo e aquele terreno passou para a Prefeitura de Aracaju, que era da SPU, e a partir de hoje às 14 horas, terá a primeira reunião da equipe da assistência social com as lideranças comunitárias e nós vamos fazer 1.102 casas naquele local. Nós vamos fazer a remoção de todas as famílias a partir do dia 20 de julho, começa a remoção das famílias. 836 famílias cadastradas serão removidas lá do local. E como é que elas vão ficar? Aluguel social. Então, todas as famílias receberão R$300 para um aluguel social, enquanto durar a obra. O prazo da obra é 2 anos e 4 meses, 2 anos e 5 meses. Então, durante esse tempo inteiro, as 836 famílias receberão um auxílio aluguel, que dará um investimento de R$7.500.000 nesses 2 anos e meio, uma média de R$340.000 por mês de ajuda social, de aluguel social, para que elas possam morar com dignidade enquanto recebem as suas casas. Então, nós vamos, a partir hoje, começa a discussão, o trabalho social, depois nós vamos fazer, no começo do mês de junho, os cadastros, os aluguéis, a prefeitura vai alugar as casas e depois vai fazer as transferências, que começam entre os dias, está aqui o calendário, no dia 24, entre 20 e 24 de julho, começarão as transferências das famílias. 836 famílias serão removidas. É uma obra social extraordinária, né? Eu tenho experiência porque quando fui prefeito no meu outro mandato, nós fizemos a remoção do pessoal do Morro do Avião, mas essa obra é a obra que eu estou anunciando com a maior alegria, com maior satisfação, porque é a obra com maior característica social da história dos últimos anos na Prefeitura de Aracaju. O prefeito, são 120 milhões de reais de investimento e 1.102 casas serão construídas. 836 para as famílias que estão lá agora, cadastradas, e 266, se eu não me engano, para pessoas que já estão aqui no aluguel social. Tem muita gente que tem aluguel social da Prefeitura de Aracaju de 5 anos, 8 anos, 9 anos. Então, essas pessoas serão realocadas para lá. As casas serão distribuídas com esse critério. Não vai ter politicagem, não vai ter doação para quem não precisa. Todas as casas do 17 de março serão para pessoas que precisam.
Prefeito, a gente parabeniza pela iniciativa, que bom, uma ótima notícia para esse início de semana, para essas famílias que residem ali numa situação realmente de vulnerabilidade. E a gente está justamente, né, completando essa semana 3 meses do primeiro caso confirmado da Covid-19 aqui em Aracaju. Como é que o senhor faz um balanço das ações que estão sendo implementadas e o que é que ainda pode ser feito no combate ao vírus aqui na capital? Olha, eu faço uma avaliação positiva, né? Embora o coronavírus é um problema para o mundo inteiro, para todas as cidades, para todos os países. Nós estamos vivendo a maior crise, né, endêmica, a maior crise de saúde do mundo, né? O mundo só teve uma crise de saúde dessa em 1918 com a gripe espanhola, que matou quase mais de 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Essa é outra pandemia que está criando muitas dificuldades para o mundo, não só no Brasil, em todos os países do mundo. E aqui em Aracaju, eu acho que eu tenho muita convicção de que nós fizemos as coisas dentro do cronograma. Primeiro, já no mês de fevereiro, a gente começou a se planejar. Em março, né, no dia 14 de março, nós já suspendemos todas as comemorações da Prefeitura de Aracaju. E depois fomos fazendo os decretos de isolamento social para que a gente pudesse evitar, né, que houvesse um crescimento da doença e uma ausência de estrutura da saúde que pudesse enfrentar essa questão. E acho que nós fomos bem sucedidos, porque no início da pandemia, em Aracaju e no Sergipe, tínhamos 30 leitos. Né? Hoje nós temos 122 leitos de UTI para os doentes. Então, nós não tínhamos leitos de retaguarda. Hoje nós temos 102 leitos de retaguarda da Prefeitura de Aracaju, Hospital de Campanha, Hospital São José. Nós transformamos 8 unidades nossas básicas de saúde para só atender coronavírus. E hoje o atendimento tem sido muito positivo. As pessoas vão, não se contaminam, não contaminam os outros. Tem nos nossos 2 unidades, o Nestor Piva e o Fernando Franco, nós temos containers que separam as pessoas que estão com suspeita de Covid dos doentes normais. Então, todo esse esforço de isolamento social, nós diminuímos frota, fizemos decreto restringindo o comércio, restringindo a abertura de shopping, restringindo a abertura de escolas. Tudo isso ajudou a que a gente pudesse ir preparando essa infraestrutura e que Aracaju não acontecesse conosco o que aconteceu, por exemplo, em Manaus, o que aconteceu em Recife, o que aconteceu em várias cidades brasileiras que tiveram o crescimento exponencial da doença sem ter ainda a estrutura de saúde adequada. Penso que nesses 3 meses agora nós temos um outro desafio, que é o desafio do retorno. Sim, a retomada, né, da economia. A retomada e o retorno. Esse é o novo desafio que nós estamos nos preparando. O governador Belivaldo Chagas, né, hoje dará uma entrevista, né, ele apresentou já o plano de reabertura para o estado inteiro. Aracaju está dentro do plano e nós vamos, a partir da entrevista do governador, do posicionamento, também fazermos o nosso plano, e já temos o nosso plano, que inclusive já foi distribuído para a imprensa, já foi distribuído para os setores sociais todos. Nós distribuímos, tem 15 dias esse plano, que nós enviamos para a imprensa, esse plano de retomada. Como será essa retomada? Essa retomada tem que ser com critérios. Não é? Quais são os critérios? Quantidade de leito de UTI. Tem data, prefeito, já para essa retomada? Não, data não. Não, data ainda não, porque não pode ter data, por enquanto. Eu acho que nós temos que ver hoje o que o governador vai decidir para a gente poder fazer um movimento daqui para diante. Mas acho que final desse mês, né, e começo do outro mês, eu acho que é o tempo ideal para a gente começar a fazer a retomada gradual da economia. Agora, eu quero também dizer o seguinte, que para essa retomada gradual da economia tem que ter um pacto com a sociedade, porque agora as pessoas vão ter também que ter muito cuidado, porque elas vão poder circular, então vai ter que usar máscara, vai ter que permanecer o distanciamento social, diminuir as aglomerações. Nós vamos ter que fazer esse retorno de maneira que tenha dias diferentes, horários diferentes de funcionamento. Então, tudo isso está em discussão. Nós vamos discutir, nós temos um comitê da prefeitura que está discutindo, né, esse processo de abertura. Nós vamos ouvir os setores, todos os setores, né, interessados, os setores sociais, os setores empresariais, todos os setores, para a gente traçar esse plano.
para que não aconteça com a nossa cidade, por exemplo, o que está acontecendo hoje com Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, a cidade de Ribeirão Preto, São Paulo, abriu a semana passada e está voltando hoje a fechar. Porto Alegre também está fazendo a mesma coisa hoje. O prefeito fez um decreto restringindo aquilo que ele tinha tomado de decisão a semana passada. Então, eu acho que nós temos que ter muita tranquilidade. É a ciência que determina, não é a vontade, nem minha, nem a vontade de ninguém que vai determinar o retorno. O que vai determinar o retorno são os condicionantes. E principalmente 2 critérios, para mim e para a ciência. Quantidade de vagas de UTI, quantidade de casos diários, aumento do número de casos diariamente. E leitos suficientes para poder tratar as pessoas. Porque é isso que a gente precisa. O que é que nós precisamos? Qual é o nosso esforço? É para que a pessoa que precise, ela tenha direito ela consiga a sua vaga. Cidadão que chegar numa unidade básica de saúde com suspeita de Covid, ele tem o direito de ser bem atendido. De não ficar esperando 3, 4, 5, 8, 10, 20 horas para ser atendido. E se chegar muita gente na mesma hora, não vai conseguir atender todo mundo. O cidadão que depois, então, ele é atendido. Se ele tiver um nível de saúde, o nível da doença ainda não for muito grave, ou não for grave, ele volta para casa, né? Se for grave, ele vai ter que ter um leito para se internar, então tem que ter leito para se internar. E se ele, quando se internar, tomar remédio, agravar, ele tem que ter um leito de UTI para ele poder lutar para se recuperar e voltar com saúde e com dignidade para a sua família. Então, são esses critérios que vão nortear a nossa tomada de decisão. Agora, também tenho muita clareza que vamos ter que fazer um grande esforço para poder retomar. É preciso retomar. É preciso também, como o senhor bem disse, né? Um esforço coletivo, também com a população ajudando. Isso né? Aí, com todo mundo ajudando. Muito obrigada pela entrevista. Sem politização. É verdade. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações prestadas, né, à população. Ricardo, é com você. Obrigado, Sara Medeiros. Obrigado ao prefeito Edivaldo Nogueira pela entrevista. Ele falou em retomada da economia, aí está na expectativa da coletiva hoje do governo do estado, que ficou, né? Se pronunciou, disse que hoje poderá começar essa retomada, essa flexibilização, que a gente está falando mais do que retomada da economia, retomada da vida mesmo. As pessoas estão há 3 meses na expectativa do governo do estado e prefeitura de Aracaju que vai ser feito. O vírus pode voltar? Pode, no mundo todo. Se voltar, a gente pensa em um outro planejamento.